Olá família do Excel, sejam bem-vindos à 13ª aula. Nós nas últimas aulas vimos 11 funções básicas que são obrigatórias para todos aqueles que dizem que sabem utilizar o Excel como utilizadores básicos. Mas essas 11 funções são fáceis de utilizar. Mas será que sabem pôr na prática? Uma coisa é nós colocarmos, olha, faz o máximo disto, conta quantas células disto, mas a realidade não é bem assim. A realidade é, existem determinados valores em várias tabelas e nós queremos obter esses valores consoante determinadas perguntas numa linguagem corrente. E é isso que vamos ver hoje. Então, vamos para a folha de cálculo. Olá, eu sou o Genius. Não se stresses. Eu estou aqui para ajudar. E estas foram as 11 funções que nós vimos que são obrigatórias para todos aqueles que dizem que sabem o básico do Excel. E foi a soma, a média, o máximo, o mínimo, contar ponto vale, contar ponto vazio, maior, menor produto e aquela função que toda a gente diz que sabe, mas não sabe realmente utilizar os arredondamentos às décimas, às centésimas e às milésimas decimais e também às unidades, que é só colocar o parâmetro K, o número de dígitos com o zero, às dezenas, às centenas e aos milhares. E nesse sentido nós vimos isso na última aula. Se vocês não viram, vão lá recuar, por favor, e vejam a aula toda. Quem já tem algum conhecimento, o que eu recomendo é coloca a velocidade de reprodução a 1.25 a 1.5, vê o vídeo mais rápido e quando chega uma parte nova, volta ao normal e aí começa a ver realmente que falta sempre algum conhecimento que podem aproveitar. Em todas as aulas que eu dei desde a aula 1, tenho a certeza que vocês vão sempre aprender coisas novas. Hoje, nós vamos pôr em prática estas funções, mas não desta situação, que eu aqui digo exatamente o que quero. E o que nós queremos realmente é interpretar determinadas perguntas numa linguagem corrente e pensarmos quais serão as funções mais adequadas para obter aquele resultado. Mas antes de continuarmos, vocês deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para receber as novas notificações. E partilhem com os 2 melhores amigos vossos para eles poderem ter este conhecimento também. Ok? Vamos a isto? Ok. Então, como vocês sabem, existem determinadas categorias no Excel para dezenas de funções e algumas delas temos financeiras, data e hora, matemática e trigonometria, estatística, pesquisa e referência, texto e lógica. E nós vimos a matemática e trigonometria para a soma e depois vimos para a estatística, a média, o máximo, o mínimo, a maior, o menor, o contar ponto vale, contar ponto valor. Na matemática também vimos o produto, só para vocês perceberem que aos poucos nós vamos falando de tudo. E então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma pequena amostra de um stand de automóveis usados, em que tem aqui algumas marcas e depois em cada marca tem uma quantidade de automóveis que têm naquele stand. Ou seja, a Peugeot tem 25 automóveis, pode ser de vários modelos, mas é da marca Peugeot, a BMW 10, Mercedes 9, Renault 16, Toyota 20. E o que é que nós queremos? Queremos fazer aqui um breve questionário e obter um resultado, mas de forma automática. Não é chegar aqui
quantas viaturas existem no stand. E eu chego aqui e vou somar uma a uma para ver quanto é que dá e escrevo ali o resultado. Não é assim que funciona. Até que eu posso selecionar e se eu olhar cá para baixo, vocês podem ver que ele diz aqui, soma 80. E eu já sabia que era 80. Mas não é esse o objetivo, porque depois se eu coloco aqui 80, que é aquela história das constantes, quando eu altero aqui um determinado valor, o que é que vai acontecer? Não muda ali. E nós queremos isto automático. Então, quantas viaturas existem no stand? Então, o que nós temos que fazer aqui é utilizar a soma igual soma. E eu posso fazer simplesmente isto. Não tem nada que saber. E Enter. Quando eu alterar o valor, ele automaticamente atualiza. E é isto a grande vantagem do Excel, é ter sempre os dados atualizados, sempre que aparecem novos dados ou sempre que sejam alterados dados existentes. Se existissem neste stand a mesma quantidade de automóveis em todas as marcas, quantos teriam cada marca? O que é que isto significa? Se todos tivessem o mesmo número, ou seja, vamos imaginar, se este tivesse 20, 20, 20, 20, 20, eu teria aqui 100. Se este tivesse 10, 10, 10, 10, 10, eu teria 50. Nós agora queremos, sabendo que cada marca tem uma quantidade diferente, qual é que seria o valor se todos tivessem o mesmo, sabendo que o total é de 80. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é a função, digam, alguns acertaram, outros nem por isso. É a função média. A função média, então, igual média, abre parênteses, eu vou selecionar todas as quantidades e ele vai dar a média. Como é que ele calcula a média? Ele faz a soma de todos os valores, que neste caso são 80, e divide pelo número de marcas que aqui estão, ou o número de células, 1, 2, 3, 4, 5, 80 a dividir por 5 dá 16. E se repararem, ao selecionar isto, olhe cá para baixo, o que é que ele diz na média? 16. É isto que acontece quando se diz a média é o valor que é, se todos tiverem a mesma quantidade, quanto é que será essa quantidade? Agora, quantas marcas existem no stand? Neste caso, eu não estou a perguntar se existem carros que estão esgotados de uma determinada marca. Não, neste momento nós vamos facilitar e o que nós queremos é contar quantas células estão aqui ocupadas. Pode ser por aqui ou pode ser por aqui e vamos ter o mesmo resultado. Então, a diferença é, se eu for por aqui, tenho que calcular de uma forma, se eu for por aqui, posso calcular de duas formas. Então, vamos fazer igual, contar, abre parênteses, e aqui o contar, o que é que faz? Conta o número de células numéricas. Então, numéricos só podem ser estas. E Enter. Se eu fizer aqui ao lado, igual a contar das marcas, o que é que vai dar? 0. Porquê? Porque nenhuma daquelas células contém números. Mas se eu fizer igual contar ponto val, e o contar ponto val faz a contagem das células ocupadas, não interessa se sejam numéricas ou alfanuméricas, eu simplesmente vou contar quantas células estão ocupadas, eu posso verificar por ali, ou poderia também verificar aqui deste lado, porque ele conta tanto numéricas como alfanuméricas, e reparem que o resultado é o mesmo. Relembrando, igual fórmula, e nós vamos colocar aqui para que vocês vejam o que é que já foi calculado aqui, e vocês ficam ali automaticamente com aquele resultado. Lembram-se desta função? Igual a fórmula.text, abre parênteses, seleciona, ele vai mostrar exatamente o que foi escrito dentro de uma determinada célula e não o resultado que essa célula foi traduzir para o ecrã. Qual é o maior número de carros na coluna de quantidade? Ou seja, olhando para aqui, sabemos que foi aqui o 25, mas nós queremos que ele calcule automaticamente. Então, o maior número, nós podemos fazer isto de duas formas. Nós vimos isto, havia duas funções que davam para resolver este problema. Podíamos fazer com o máximo, igual a máximo, e seleciono aqui, Enter, ou podíamos fazer com o maior, sendo que com o maior eu terei que colocar um segundo argumento, que é o K, que me indica a posição que eu quero. Eu quero o maior de todos, a primeira posição. Por isso vou colocar o número 1 e Enter, ok? Pronto, por isso pode ser feito destas duas formas. Eu vou puxar cá para baixo este, ficou ali, e posso pôr aqui o maior para vocês ficarem também com mais este registro
de forma a que vocês vejam o que é que eu utilizei para obter aquela função. Qual o menor número de carros na coluna? Ou seja, se eu fiz um com o máximo, posso fazer agora com o mínimo. E faço Enter. E vou logo copiar isto para estas duas. E aqui igual a menor. Seleciono isto. E mais uma vez eu quero o primeiro menor e coloco aqui o número 1. E agora, deixo-vos aqui um desafio para eu explicar na próxima aula. Atenção que este desafio é uma função, pode ser feito com duas funções integradas ou pode ser com uma nova função que saiu, se não me engano, no Excel 2000, o Excel 365 e o Excel 2021. Isso mesmo. E então podem fazer desta forma. Quem não souber, aguarde pela próxima aula, que eu depois vou mostrar as duas formas de obter estes resultados. Ok? Aliás, podemos fazer até 3 maneiras para que vocês fiquem aqui ainda mais esclarecidos. Vamos dar 3 funções avançadas, 1, 2, 3, 4 funções avançadas na próxima aula só para resolver este problema. Ok? Conto convosco. Não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho. E já agora, partilhem com os vossos amigos e colegas. Agora é a altura da universidade estar em força e isto é ótimo para os estudantes universitários e para quem já está no mercado de trabalho para poder dar o salto e conseguir obter aqui um cargo com mais responsabilidades, porque vão ter capacidade de análise financeira, vão ter capacidade de conseguir criar relatórios baseados em folhas de Excel. Por isso, não se esqueçam, partilhem o conteúdo, ajudem-me a fazer crescer este canal. A minha ambição é tornar esta comunidade de Excel a maior em Portugal. Por isso, obrigado e até à próxima.